O meu bom dia, internautas do Correio do Lago. Estamos começando mais um programa Conexão com Deus. Hoje, a live ao vivo, estamos aqui no estúdio do Correio do Lago e vamos levar até você o melhor aqui da Palavra de Deus, através aqui dos conhecimentos bíblico e das parábolas que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero nessa manhã cumprimentar a todos vocês com um bom dia e que esse dia seja um dia abençoado pelo nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa manhã também já dizer que eu sou presidente da Igreja Internacional Cristo à Resposta e nós estamos aí há 17 anos com o nosso ministério, levando a palavra de Deus aos corações, a necessidade das pessoas que nos procuram. E nós somos nossa formação é teólogo pastoral, somos formados na área de teologia e nós levamos então a mensagem do Senhor aos corações de cada um. E aqui nós estamos então nessa manhã para apresentar aqui o programa Conexão com Deus. Nossos cultos é na quarta-feira, sábado e domingo, às 19h30. Nosso endereço fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, 2001. Você é o nosso convidado especial, então, a participar ali na nossa congregação e também dos nossos cultos. Nessa manhã, nós vamos trazer um tema que fala muito sobre as aparências. E o tema de hoje, então, as aparências enganam? O que a Bíblia fala sobre aparências? A palavra do Senhor eu quero ler para nós meditarmos, então, na Bíblia Sagrada, sobre esse tema, aonde se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, aonde nós vamos falar aqui de uma história rica, uma história linda, do Davi, o rei, um dos reis de Israel, mais famoso, né? O rei que realmente até hoje Israel é lembrado, é reconhecido pela sua fidelidade com nosso Deus. Diz a palavra do Senhor assim, 1 Samuel 16. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leva com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide a Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? E ele respondeu: sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifica-se e venha comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressiona com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, amados, a diferença que o Senhor, nosso Deus, ele não julga pela aparência, mas ele julga pelo nosso coração. Então, aqui em 1 Samuel 16:1, o Senhor dá uma ordem a Samuel para que fosse até a casa de Jessé, ungir o novo rei no lugar de Saul. Isso deveria acontecer porque Deus havia rejeitado Saul como rei. Samuel, obedecendo às ordens de Deus, vai até a casa de Jessé.
sem saber ao certo quem era o escolhido para ser o rei. Jessé tinha 8 filhos. Estando na casa de Jessé, Samuel viu Eliabe e, impressionado por sua aparência, achou que era esse o escolhido pelo Senhor. E aí, então o Senhor repreende, dizendo: olha, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém eu, Senhor, o coração. Talvez qualquer um de nós teria agido como Samuel, pois em nossa cultura a aparência vem sempre em primeiro lugar. Mas a palavra do Senhor diz aqui, amados, concordamos, é claro, com a boa aparência. Eu não estou discordando da boa aparência, acho que a boa aparência ela é importante, mas a Bíblia também diz que a aparência ela não pode ser julgada. E a boa aparência é um deleite para os olhos, mas para Deus é diferente. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E aqui ele representa a fé e gratidão, chama a atenção de Deus à aparência. Então, o que chamou a atenção de Deus aqui quando ele escolheu Davi? A fé e a gratidão chamou a atenção de Deus. E o que podemos aprender quando Jesus esteve aqui sobre a aparência? Os fariseus da época bíblica se preocupavam somente com o exterior. Por isso Jesus os tratava com tanto rigor. E ele disse em Mateus 23, 27 e 28, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha como Jesus, amados, ele aqui repreendeu ali, né, na época, os fariseus. Jesus, ele não olhava muito para a aparência. Os fariseus, eles, a princípio, aparentemente, eles eram pessoas bonitas, pessoas doutores da lei, mas por dentro, quando Jesus conhecia o nosso coração, como ele conhece o nosso coração, como ele conhecia o coração dos fariseus, ele sabia que eles eram como sepulcros caiados, né? Por fora era algo, mas por dentro eram uma imundícia. Então, não adianta tentarmos ser quem Deus não vê dentro de nós. E Deus via isso nos fariseus. Então, por que Deus ele escolheu Davi? Deus escolheu Davi porque ele olha para o coração e não para a aparência física. Davi foi o mais famoso rei de Israel e descrito como homem segundo o coração de Deus. Dentro dos irmãos, Davi, ele era o menor dos filhos de Jessé. Eram 8. E Davi, ele estava ali pastoreando no campo as ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. E ali Deus conhecia o coração de Davi pela sua fé e pela sua gratidão. E a palavra do Senhor diz, amados, que o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, o que significa para Deus ser um homem segundo o coração dele. Davi tinha algumas qualidades e características que fizeram que fosse escolhido por Deus para liderar o seu povo. Ele demonstrava respeito pela autoridade, e nós devemos demonstrar isso por todas as autoridades. Toda autoridade, ela é constituída e estabelecida por Deus. Pois mesmo quando teve a oportunidade de matar Saul, que era seu inimigo, não fez. Então, por isso, toda autoridade aqui na terra é constituída e estabelecida por Deus. Desde um prefeito, desde um governador, desde um presidente, nós temos que respeitar. Porque se chegou até lá, foi Deus que constituiu e Deus que estabeleceu
que essa pessoa chegasse com uma autoridade, como aqui nós temos o prefeito da nossa cidade, temos o governador, temos o presidente. Tudo é constituído por Deus. Nada na nossa vida, até mesmo para nós sermos pastores, se não for da vontade de Deus, para ser uma autoridade eclesiástica, não acontece. Então, tudo tem a sua ordem, a ordem vem do nosso Criador, o nosso Deus. E aqui, então, ele olha para Davi e ele constitui Davi. Era o desejo de Deus, porque Davi agradava a Deus. E Deus queria que Saul não fosse mais o rei do seu povo, não fosse mais rei de Israel. Então, Deus olhou para Davi e mandou o profeta Samuel dizer a ele que ele era o escolhido de Deus, né? E mesmo sabendo que o rei Saul queria matar Davi de todas as formas, né? Porque o rei Saul ele tinha inveja de Davi, e Davi teve a oportunidade de até matar Saul, mas não fez. Não fez por quê? Porque reconheceu a autoridade, reconheceu Saul como rei, e reconheceu ele e respeitou a autoridade, amados? Ele teve a oportunidade, mas não fez. E Davi, ele tinha desejo de aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Era um verdadeiro adorador e tinha um coração grato. Possuía uma fé absoluta em Deus. Era responsável. Tinha um profundo amor pela lei de Deus. Relevava coragem e valentia. E não tinha medo de enfrentar gigantes e participar em guerras. Era um homem de integridade. Tinha temor a Deus. Então, amados, nós muitas vezes agimos como Samuel, ou seja, julgamos as pessoas pelas aparências, e as aparências nos enganam, pois elas não revelam o coração. Usamos critérios errados, humanos, que são falhos. Devemos utilizar o critério de Deus para julgar as pessoas, ou seja, o critério do coração. O coração de uma pessoa revela quem de fato é, e não a sua aparência exterior. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E ele é capaz de penetrar os pensamentos e as intenções do coração de uma pessoa. Por isso que ele conhecia o coração de Davi, por isso que ele sondava Davi, por isso que ele não escolheu Davi pela aparência, mas escolheu Davi para ser rei de Israel segundo o coração dele. Então, no Salmo 139, o Senhor diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chega à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Nós, amados, diante dessa palavra do Salmo 139, onde o Senhor diz que ele sonda e nos conhece. E nós, como mortais, como homens falhos, será que nós realmente podemos julgar alguém pela aparência? Será que nós podemos dizer que essa pessoa, ela, só de olhar para ela, pela sua aparência, podemos dizer que ela é uma pessoa má? Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos fazer um julgo de alguém pela aparência. Nós devemos conhecer, e conhecer principalmente o interior desta pessoa, coração dessa pessoa. Se essa pessoa realmente tem um coração bom, um coração voltado para Deus, o coração sincero, isso é o que importa. Então, nós mortais não temos essa capacidade, mas nós podemos conhecer o coração de uma pessoa. Será que nós podemos? Será que você pode conhecer o coração de uma pessoa? Isso não seria demais para nós. É claro que para nós mortais, não conseguiremos nunca conhecer profundamente o coração de uma pessoa.
O próprio Senhor diz, eles enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Somente Deus. Então, somente Deus, né, no mais profundo do nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, nós temos que entender, amados, que para nós julgarmos uma pessoa, nós precisamos ter ali um conhecimento desta pessoa, né? Temos que conviver, temos que ver o seu caráter, tem que ver a sua postura, para depois nós, né, ter ali um pré-julgamento ou analisando, conhecendo essa pessoa, ter aí algo para dizer dessa pessoa, de bem ou de mal. Mas nós precisamos primeiro ter esse conhecimento para entender como é o ser humano e como nós não devemos julgar pela aparência, mas olhar realmente o que ela tem de bom e, mais importante, que é o seu coração, que é uma alma boa, uma alma realmente que tem um coração sincero, que não tem maldade, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, as palavras nossas, elas precisam ser palavras de edificação. São palavras, não pode ser palavras frívolas, palavras jogadas ao vento, palavras de maldição, palavras aonde debaixo dos calões, mas precisamos levar palavras que edificam, palavras que possam trazer paz, possa trazer esperança, que possa trazer alegria às pessoas. No mundo onde uma palavra, muitas vezes, principalmente de uma autoridade, ela pode iniciar uma guerra. Então, as palavras, quando nós falamos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar. Porque, como sempre dizia, né? A palavra muitas vezes é o chicote da bunda. E aí, muitas vezes, a nossa língua e as palavras, elas podem nos ferir, podem ferir pessoas, podem machucar pessoas. Esse julgamento, muitas vezes, só das aparências, amados, e isso, muitas vezes, nós fizemos um julgamento que não agrada a Deus. Então, amados, nós, como os mortais, homens e mulheres mortais, não podemos, talvez, ter esse entendimento que Deus tem, né? Deus tinha um entendimento profundo. Quando ali o profeta Samuel, ele viu Eliabe, ele viu a aparência de Eliabe, né? Um jovem alto, forte, e ele já julgou, ele disse assim, talvez seja esse o escolhido de Deus, mas não era, e Deus alertou Samuel, disse, olha Samuel, não olha para a aparência, né? E eu não sou como o homem olha pela aparência, mas eu olho para o coração. E é isso que nós devemos ver, amados, ter esse conhecimento, olhar para o coração dessa pessoa, ver o caráter dessa pessoa, para nós podermos chegar ali num julgamento desta pessoa. Então, esse tema que muitas vezes na sociedade, às vezes até mesmo dentro das igrejas, até mesmo aí no meio político, no meio da sociedade em geral, muitas vezes as pessoas julgam muito pelas aparências. E nós temos que ter, né, um discernimento disso, e esse discernimento nós temos que ter através da Bíblia Sagrada, através do ensinamento que o nosso Deus deixou. E eu estou trazendo esse tema hoje porque muitas vezes, amados, as pessoas julgam e julgam sempre pelo mal, julgando a pessoa sempre como uma pessoa que não tem ali um entendimento, que a pessoa fez muitas coisas e essa pessoa aparentemente passa uma negatividade. Mas muitas vezes a pessoa não conhece o profundo dessa pessoa. Então a gente precisa conhecer, precisa entender, para que nós possamos fazer um julgamento do caráter dessa pessoa. A Bíblia também nos dá algumas dicas de como podemos, mesmo limitado, conhecer o coração de alguém e não sermos enganados pelas aparências.
Jesus, ele deu exemplo para nós. E ele falou ali no livro de Mateus 12, 33, 37, o Senhor nos ensina que a boca fala o que está cheio o coração. Na mensagem, na mesma passagem, Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Provérbios 20, 11. Lemos que até mesmo a criança se dá a conhecer pelas suas ações. O coração de uma pessoa pode ser conhecido pelo que a pessoa fala e pelo que ela faz. Se ela faz coisas boas, certamente seu caráter é bom. E ao contrário também pode acontecer. Temos então diante de nós um critério melhor para nós não enganarmos pelas aparências. Precisamos conhecer o coração de uma pessoa para termos sobre ela um julgamento mais acertado. Em outras palavras, na convivência com alguém, vendo suas ações e ouvindo suas palavras, saberemos de quem se trata e não agiremos de forma precipitada, errando em nosso julgamento. Então, a Bíblia diz também em João 7,24, não julgue de acordo com as suas aparências, mas julgue da maneira justa. Então, amados, nós temos que julgar as pessoas de maneira justa, né? Não podemos julgar pelas aparências. Então, eu quero, esse tema que eu trouxe hoje nessa manhã, fala então sobre Deus, né? Deus, ele quando ele olha para Davi, quando ele escolhe Davi, ele olha o coração, ele vê as qualidades de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas que cuidava as ovelhas do seu pai nos campos e era uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé, uma pessoa de gratidão a Deus. Então Deus, ele observa muito e nós somos observados 24 horas por Deus. Por isso que Deus sonda e conhece o meu e o teu coração. Amados, e muitas vezes, antes de nós querer julgar uma pessoa por aparência, nós temos que observar. Nós temos que ter um olho clínico e observar as características dessa pessoa. Se ela é uma pessoa realmente de caráter, se ela é uma pessoa boa, a sua integridade. Então, são várias características que nós temos que observar nas pessoas para depois nós dar um julgamento e para fazer um julgamento justo. Então, não vamos ser, como humanos, Humanos são falhos, mas vamos pedir a Deus sabedoria para nós podermos fazer essa observação nas pessoas para que nós possamos não somente ver a aparência, mas olharmos para essa pessoa o que ela tem de bom no seu interior, olhar o seu coração, olhar a sua trajetória. E isso é importante para que não venhamos julgar pelas suas aparências. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Eu creio que você também, internauta que nos ouve, é falho. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Muitas vezes falhamos, erramos mais do que acertamos. Mas no decorrer, se a gente tem um coração bom e nós temos um caráter, de integridade, a gente procura sempre estar melhorando. Hoje talvez eu erro, mas amanhã eu tento melhorar. Então eu quero ser melhor do que ontem e melhor do que hoje, para nós vivermos realmente um caráter de Deus, viver com integridade diante dos olhos de Deus. Porque, amados, nós temos que agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, automaticamente nós vamos também agradar aos homens, porque o nosso caráter ele está pautado em Deus, está pautado no ensinamento que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que molda eu como um ser humano, isso que molda você. Então, para que você possa entender, não fazer um pré-julgamento quando você olha e vê a aparência, talvez aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é linda, aquela pessoa tem um status, talvez ela é importante aparentemente, mas muitas vezes a gente vai ver o interior dela
a gente não condiz com o que a pessoa é. E às vezes aquela pessoa que aparentemente é uma pessoa mais simples, mais humilde, e muitas vezes é rejeitada pela sociedade, a gente faz um pré-julgamento dela, achando que ela é uma má pessoa. E a gente vai conhecer o fundo, o coração dela não cabe o mundo de tão boa que ela é. Então, são esses detalhes, né, que nós queremos trazer para você, esses temas que a sociedade ela precisa rever seus conceitos, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista, mas nós também temos que olhar, amados, olhar sim para o nosso Criador, os exemplos que ele deixou através do seu Filho, através de Jesus, mostrando que Jesus realmente ele nos deu exemplos de humildade, ele nos deu exemplo de como nós procedermos nesta caminhada. Então, se nós olharmos para o Senhor Jesus, se nós olharmos para o nosso Criador, o nosso Deus, e se nós buscarmos as características, um exemplo que eu estou citando, que é o rei Davi, né, amados? Nós também podemos um dia ser um rei, podemos ser uma majestade, né? Porque Deus, ele honra aquelas pessoas que realmente são grato a ele, ele abençoa, ele abre portas, e então por isso nós devemos ter essas características, e esse exemplo que eu trouxe de Davi é para que nós possamos também ter exemplo no dia a dia, na nossa sociedade, quem sabe no meio da tua família, quem sabe no meio dos teus amigos, para que as pessoas não venham julgar você somente pela aparência, mas te conhecer profundamente e ver que você é uma pessoa especial, e Deus fez nós, né, muito especial. Eu sou especial, você é especial, né? E como eu falei, somos falhos, mas nós não podemos deixar que as nossas falhas venham nos contaminar, que venham levar nós a ter um coração, né, endurecido, um coração mau, que leva nós a buscar coisas que não edificam a vida de um ser humano, ou que nós vamos tentar prejudicar as pessoas. E na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas tentam de todas as formas prejudicar uma outra, e muitas vezes julgam pela aparência, e muitas vezes tenta prejudicar pelo poder. É um jogo desigual, mas nós temos que olhar sim, amados, olhar para o nosso coração, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa sincera, ver as características realmente de um bom caráter, de uma pessoa boa. Eu creio que se todo mundo tiver um olhar, uma observação como Deus, ele teve para escolher ali Davi como rei de Israel, se nós tivéssemos esse olho clínico, essa observação com as pessoas, eu tenho certeza que a sociedade e o mundo seria muito melhor. Que Deus abençoe você. Nós voltaremos na segunda-feira com o nosso programa, o programa Conexão com Deus. Começamos agora nessa segunda, será toda segunda então, e toda sexta-feira pela manhã aqui no Correio do Lago, e nós estaremos aqui trazendo essas lives ao vivo toda sexta-feira e toda segunda-feira, para que você possa ser abençoado, que você possa ter esse entendimento, esse discernimento da palavra de Deus, as coisas simples, corriqueiras, mas quando nós falamos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos instrui, é de muito valor. E são essas coisas que vão edificando nós e vão moldando o nosso caráter e vão mudando nossos pensamentos, e muitas vezes talvez a gente estava com um pensamento má ou de uma pessoa, ou nós interpretamos talvez essa pessoa de um modo que nós não conhecemos, e a partir do momento que nós conhecemos ela, nós mudamos o nosso pensamento sobre ela, nós mudamos o nosso entendimento sobre ela. Então é isso que nós queremos. Nós queremos levar uma palavra de ensinamento. Vamos mudar o mundo? Não vamos. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela não volta vazia. E talvez nesses simples temas que trazemos aqui, há uma palavra para o teu coração. Há uma palavra para que você possa, quem sabe, receber ela.
guardar no teu coração e mudar as tuas atitudes diante de situações que você está vivendo, mas que muitas vezes você mesmo às vezes questiona, mas eu não agi de maneira correta, eu não agi de maneira certa, eu preciso mudar as minhas atitudes. E talvez você ouvindo uma mensagem, ouvindo uma instrução, para que você possa, né, não julgar, não agir dessa maneira. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos dá uma direção para que nós possamos ser melhor, para nós sermos pessoas melhores com nós mesmos, com a nossa família, com nossos filhos e também com nossos amigos e com a sociedade em geral. E é isso que nós queremos sempre trazer aqui, por isso nós escolhemos o nome do programa Conexão com Deus. Sempre estar conectado com Deus, sempre estar conectado com a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, para que nós possamos realmente ter, né, uma vida melhor em sociedade e também uma vida melhor no relacionamento com Deus. Nós precisamos ter mudanças de vida, né? Com a palavra de Deus, nós vamos começar a ter essas mudanças nas nossas vidas. E passa tudo, amados, passa tudo pelo entendimento e pelo discernimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para você, que você tenha uma ótima sexta-feira, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, final de semana abençoado, você, a sua família, e que segunda-feira, já pela manhã, nós possamos já ali a partir das 8h30 trazer as boas novas, trazer boas notícias ao teu coração, trazer boas notícias para a tua família, para a tua casa, através da palavra de Deus. Nós estamos sempre trazendo um tema, sempre estamos aí buscando sempre a leitura, buscando se aprofundar para trazer temas para te abençoar. E esse programa e essa oportunidade aqui que foi nos aberta através do site Correio do Lago, justamente nós estamos se esforçando para levar até você boas novas do Senhor, a palavra viva, a palavra de Deus, para mudar o teu coração, para mudar o teu eu, para que você possa realmente se sentir uma pessoa abençoada, para que você possa ter esperança do amanhã, para que você possa viver realmente uma nova vida na presença de Deus. E para que a tua fé ela venha se renovar. E para a tua fé se renovar, e para você aumentar a sua fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós queremos nesse momento, então, eu quero fazer uma oração para te abençoar, e nós retornaremos então na segunda-feira aqui novamente com o programa Conexão com Deus. Vamos orar, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa te abençoar e que realmente você possa receber essa oração. Você que quem sabe está enfermo, você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo aí através do site do Correio do Lago, nós estamos aí ao vivo pela essa live, que você possa receber essa oração. Oração, ela é a chave para a resposta de Deus. Quando nós oramos, quebra-se muitas barreiras e a oração ela tem poder para cura, tem poder para libertação, tem poder para abrir portas financeiras, portas de emprego, em várias áreas da sua vida, através da oração, através do clamor. Por isso que lá no profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-lhe-ei coisas grandes e firmes. Então Deus vai nessa oração te responder coisas grandes e firmes. E que você possa então receber e entender que nós não devemos julgar pela aparência, mas conhecer essa pessoa, conhecer o caráter dela, para que nós possamos realmente não julgar. E se o caráter dela não for aí um caráter de acordo, mas que nós possamos então ajudar essa pessoa, dar uma palavra, dar uma direção para que ela também possa ter esse entendimento. Deus abençoe a vocês.
Voltaremos então na segunda-feira às 8h30 da manhã. Oramos então. Querido e amado Deus, nós te damos graça, ó Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu já na sexta-feira, e eu quero, através, ó Pai querido, desta palavra, através dessa oração, interceder em favor das famílias do nosso município, pelas autoridades constituídas, pelo prefeito, pelo juiz, pelo delegado, ó, pelos pastores, pelas autoridades eclesiásticas aqui do nosso município. Nós queremos, ó Pai, orar também pelas famílias, ó Pai querido, abençoando. Queremos orar também, Senhor, interceder pelos que estão, ó Pai, acamados, estão, quem sabe, num leito ali de um hospital, quem sabe o médico já desenganou, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas através da nossa fé, através do poder da oração, através do poder que há no teu nome, o Senhor possa visitar esta pessoa e que essa pessoa possa receber o seu milagre, receber a sua cura. Ó Pai, abençoa, Pai querido, a nossa cidade, essa cidade maravilhosa que nós escolhemos para estar aqui morando. Abençoa o nosso estado, o estado do Paraná, um estado rico, abençoado, e também abençoa o nosso país. Somos gratos por nós vivermos num país tão abençoado como o nosso. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a segunda, no programa Conexão com Deus.